A partir de agora, o deputado Flávio Serafini, 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. O que me traz aqui hoje à tribuna é um debate muito importante que tem se feito em todo o nosso país, que é o debate sobre a reforma política. A Câmara dos Deputados, presidida pelo senhor Eduardo Cunha, tem acelerado os trâmites da discussão sobre a reforma política no nosso país. E a imprensa tem dado importante visibilidade, inclusive se posicionando, nem sempre de forma clara, mas de forma muito incisiva nessas discussões. O problema é que o que se desenha para sair de reforma política do Congresso brasileiro hoje, se é que vai sair algum projeto, não são propostas que contribuem para o aprofundamento da democracia no nosso país. Não são propostas que contribuem para que o povo se aproxime mais das decisões políticas. Não são propostas que contribuem para que a opinião popular esteja acima das máquinas de dinheiro que se transformaram as campanhas eleitorais. Pelo contrário, a impressão que temos é que no momento onde a população foi às ruas, onde o desgaste com o afastamento dos diferentes governos, das diferentes instâncias do poder do Estado, da população, a saída que os agentes políticos estão encontrando é se blindar, é transformar o nosso sistema político ainda mais impermeável às posições da população e à pressão popular. Vejamos o que está em debate hoje no Brasil e quais as opções que o nosso parlamento está querendo tomar, capitaneado pelo senhor Eduardo Cunha, que passou a se achar o rei do Brasil, o pequeno imperador. Um absurdo, um presidente da Câmara dos Deputados, que está sendo investigado com autorização do Supremo Tribunal Federal, está tentando, ao mesmo tempo, acuar a Procuradoria-Geral da República e encaminhar uma reforma política que amplia ainda mais os seus poderes. Vamos debater as propostas defendidas pelo senhor Eduardo Cunha. Primeiro, a questão do financiamento eleitoral. É notório hoje no Brasil que, se a corrupção é algo que não se consegue combater somente com leis, é evidente que existem janelas que favorecem, facilitam e fortalecem a corrupção. Uma dessas janelas, muito evidente, é a janela do financiamento empresarial de campanhas. Não há na história do Brasil recente nenhum grande escândalo de corrupção que não tenha como pano de fundo o financiamento empresarial de campanhas. Pois bem, o mensalão do PSDB em Minas Gerais, tocado pelo então presidente do PSDB nacional, senhor Eduardo Azeredo. O que é que tinha ali como pano de fundo? O financiamento da campanha à reeleição do senhor Eduardo Azeredo. O mensalão do PT no governo federal, o que estava por trás? Um grande esquema de repasse de dinheiro para diferentes partidos para financiar as campanhas eleitorais. O escândalo da Delta, do Carlinhos Cachoeira, que se entremeava inclusive sobre o PMDB aqui do estado do Rio de Janeiro, o governo Sérgio Cabral, sobre o governo do PSDB de Goiás, do senhor Marconi Perillo, sobre o governo federal do PT. Mais uma vez, a questão do financiamento empresarial, a participação de doleiros, de empresas de marketing e comunicação, como parte de uma triangulação para lavar esse dinheiro, estavam presentes. E agora, chegamos no período mais recente, em dois escândalos que estão tomando a agenda política brasileira. O escândalo da Lava Jato e o escândalo do Paraná, onde o governador Beto Richa, que é muito bom
em agredir professores, também já está envolvido num escândalo que recebeu milhões de fraudes fiscais para abastecer suas campanhas. E o senhor Eduardo Cunha, financiado, por exemplo, por planos de saúde, cria todos os obstáculos que estão ao seu alcance para impedir que comecem os trabalhos da CPI dos planos de saúde. Ou seja, o financiamento empresarial de campanha não só faz com que a disputa política fique muito mais cara, com que o poder econômico tenha um peso muito maior nas eleições, como também significa a abertura de uma janela para a corrupção e para os interesses privados na política brasileira. Esse debate, o senhor Eduardo Cunha e os seus asseclas, naquela comissão da reforma política, não querem discutir. Por quê? Porque lhes interessa que o sistema continue como está, aberto ao poder econômico, aberto à corrupção, para que mantenham o seu poder da forma que o detém atualmente. A outra proposta, que está muito em discussão nessa reforma política, é a proposta da cláusula de barreiras. Querem acabar com os pequenos partidos, porque dizem que eles são muito danosos à democracia, porque dizem que eles atrapalham a governabilidade. Ora, qual o dano que os pequenos partidos levam à democracia brasileira? Com todas as divergências que eu guardo, com o Partido Verde, por exemplo, o partido pequeno, que provavelmente seria extinto numa proposta de criação de cláusulas de barreiras, de impeditivos, de permanência de partidos que não alcançam determinado coeficiente, qual o dano que ele traz à democracia? Pode estar envolvido em um escândalo de corrupção, pode muitas vezes se afastar dos seus ideais programáticos da defesa da ecologia, mas não traz dano nenhum que seja maior aos danos provocados por grandes partidos, como o Partido Progressista, que está em boa parte dos escândalos, como o próprio PMDB, o PT, o PSDB. Os pequenos partidos nunca estão no centro dos escândalos de corrupção no Brasil, por uma simples razão: não tem força para isso. Não definem o jogo político no Brasil, mas, por outro lado, podem canalizar e representar opiniões da sociedade brasileira que merecem ser representadas no Congresso Nacional. Criar cláusulas de barreira, criar impedimentos para o surgimento de novas forças políticas, isso não é ampliar a democracia, isso não é melhorar a democracia brasileira, isso é blindar o nosso atual sistema político, que se mantém com financiamento empresarial, que se mantém com o poder do dinheiro falando mais alto e que se elimina a possibilidade do surgimento de novos atores. Vamos falar concretamente. O PSOL, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, era um partido que não existia há alguns anos atrás. Hoje, é um partido que tem uma das maiores bancadas nessa casa. É um partido que pode ganhar a prefeitura da capital do estado e de outras cidades. Se houvesse uma cláusula de barreira, o PSOL não existiria. Será que o PSOL não é um partido que tem contribuído? Dou o nosso exemplo, dei o do Partido Verde, poderia dar o de outros pequenos partidos. Por quê? Porque o que está em discussão é a retirada de oxigênio do sistema político brasileiro com o impedimento do surgimento de novos partidos. E a outra proposta que está em discussão, senhor presidente, que é a proposta do distritão. O que é o distritão? É você desconsiderar completamente a existência dos partidos para a definição da eleição dos novos parlamentares. Os partidos serviriam para receber fundo partidário e para calcular o tempo na televisão que seria distribuído entre seus próprios candidatos. Mas na hora do voto, o partido não importaria mais. O voto seria simplesmente para os candidatos.
e entrariam os candidatos mais votados. Esse sistema eleitoral que está sendo proposto no Brasil, só existe em 2 países, o Afeganistão e um outro, é um sistema que faria com que mais de 70% dos votos válidos para o parlamento fossem jogados no lixo. Mais de 70% dos votos das pessoas que foram lá e escolheram um determinado candidato não serviriam para nada. Porque, no final das contas, só contariam os votos dos deputados que se elegeram. Isso, obviamente, é um sistema disfuncional, porque descarta a maior parte dos votos, quando, na verdade, um sistema democrático funcional é um sistema que consegue garantir que a opinião do maior número possível de eleitores se expresse no processo eleitoral. E mais que isso, esse sistema acabaria com a proporcionalidade na eleição do parlamento. Faria com que a eleição do parlamento fosse uma eleição onde entrariam simplesmente os mais votados, fazendo com que a posição das minorias se dificultasse. Inclusive, esse ponto da reforma política exige uma emenda constitucional, porque acabaria com o princípio da proporcionalidade no sistema político e eleitoral brasileiro. Isso é de um absurdo tão grande que fere um princípio básico da democracia, um princípio básico da discussão sobre a própria origem e papel do parlamento, que é o da representatividade, da pluralidade de opiniões que existe numa sociedade. E para concluir, senhor presidente, porque eu já esgotei o tempo, o que esse conjunto de propostas capitaneadas pelo senhor Eduardo Cunha colocam para a sociedade brasileira? Colocam que há uma tentativa daqueles que hoje envergonham o nosso país, colocando o Estado brasileiro a serviço das empreiteiras, a serviço daqueles que achacam, daqueles que pagam propina, que subornam os agentes políticos brasileiros. Esses que hoje nos envergonham, se curvando aos interesses do grande poder econômico, ou através da corrupção, ou através de uma troca de favores escondida sob o manto da legalidade, pretendem blindar ainda mais os seus poderes. Pretendem fechar a panela de pressão sob a ilusão de que assim estarão se protegendo. Fica um olhar e uma visão de quem não compactua com isso, de quem nunca aceitou, nas suas campanhas eleitorais, 1 centavo de verba empresarial, porque aposta no caminho da discussão política. Não tampem a panela de pressão. Não achem que, dificultando o peso da pressão popular sobre a eleição e sobre o parlamento, estarão se fortalecendo. Estarão, na verdade, antecipando a grande explosão que há, de fato, de fazer com que a gente reforme todos os poderes no Brasil e permitir que o povo governe em todas as fileiras e em todos os poderes do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Dr. Giulianelli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, senhor presidente. Minha fala aqui, mais uma vez, sobre essa questão ambiental e, particularmente, na interligação da questão ambiental com as Olimpíadas de 2016.